Estamos já ao vivo? Ao vivo e a cores. Só aguardando os nossos amigos chegarem-se. É isso aí, né? E já terminando janeiro, hein, Claudinho? Sim, já. Nossa, Já está chegando a época de pular o carnaval, né? Não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar. Olha os nossos amigos chegando aqui. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Leandro. É isso aí, bom dia a todos, né? Sim. Amanheceu um dia até mais ameno, né? A noite foi dura, hein? Em que sentido? No calor. É que eu moro no 7º andar, então aqui venta bastante. Tem uma brisa boa. Tem. Então nós não sentimos tanto o calor, né? Aqui a gente sente mais o frio. Mais o frio, né? No inverno o frio castiga. Como venta muito, né? Logicamente é mais frio. Quando a gente chega no térreo, na época de inverno, aí a gente sente o sol agradável, ameno. Sim. No inverno tem que colocar o aquecedor para funcionar. Agora, no verão, a gente passa tranquilamente sem o ar-condicionado. Que bom, que bom, que bom, que bom. Mas hoje amanheceu um dia gostoso. Bem gostoso. O engraçado é que, quando eu acordei, tinha um sol, estava ensolarado, e agora o tempo parece que está nublado, né? Parece que o sol já... É verdade. Já Quando eu acordei também, olhei pela janela, também estava um sol gostoso. Agora aqui, olhando aqui, bem nubladinho, viu? Eu tenho o hábito, eu levanto, né, um pouco mais cedo, né, para fazer a revisão do conteúdo da palestra, sim, aí depois tomar o café e depois, né, vou colocar tem 2 passarinhos aqui, colocar os passarinhos para fora. Então, quando eu abri a janela, como você falou, estava aquele sol magnífico. A hora que eu fui colocar os passarinhos na varanda, sem sol, né? Coloquei água para eles tomarem banho, tudo direitinho, mas sei não se eles vão querer tomar banho. Legal, cara. Francisco, acho que deu o nosso horário, né? Deu. Acho que nós Deu podemos horário. começar, então. Podemos começar. Vamos começar, né? Então, primeiramente, né, um bom dia a todos que estão presentes, né? Logo mais vai ter outros presentes, né? Então, como sempre, agradecendo a presença de todos, né? Vamos, nesse momento, nos sentir espiritualmente na Casa Espírita Irmã Francisca, casa que nos acolhe com tanto amor e carinho, com tanta dedicação. E lhe pedimos, Senhor, aqui nesse instante, reunidos em vosso nome, Pai. Esperamos, Senhor, podemos receber e sentir a presença dos nossos guias e nossos protetores, trazendo-nos a sua palavra de conforto, carinho, amor e esclarecimento. Pedimos, Pai, que intua o Claudinho na palestra dessa manhã, um assunto tão importante para cada um de nós, que tenhamos, Senhor, bastante força para servi-lo. Em vosso nome, em nome de Maria Santíssima, de nosso irmão amado Jesus, Ismael, guia espiritual do nosso Brasil, e dos guias da nossa reunião, os nossos protetores. Pedimos, Pai, nesse momento, a permissão, Senhor, nesse domingo lindo e maravilhoso que o Senhor nos proporciona, de dar início à nossa palestra, Senhor. Que assim seja, Pai, graças a Deus.
Se tiver aguinha fluídica, né, Cláudio, deixa aí de lado aí para ser energizada, né? Isto. Uhum. Só para lembrar, Francisco, na hora que eu subo a apresentação de slides, né, eu não vejo mais nada, eu vejo os slides só. Então, fique à vontade para interromper a hora que você achar necessário, mas não adianta levantar o dedinho, né, para não me chamar a atenção, né, pedir tempo, tem que falar, porque senão eu só tenho aqui na minha frente o PowerPoint. Fica tranquilo, Claudinho, fica tranquilo, tá bom? Se tiver algum problema de som, alguma coisa, eu procuro te avisar, tá bom? Isso, por favor. Tranquilo. Me avisa a hora que aparecer o PowerPoint. Já aparece o PowerPoint para vocês? Por enquanto ainda não, viu, Claudinho? Por enquanto não. Ué. Deixa eu ver o que será que acontece aqui. Faltava um item que era o compartilhamento. Agora está aparecendo, tá bom? Sim. Você vai deixar a tela cheia. Precisava apertar um botãozinho chamado compartilhar, né? E aí ele me permite dividir com vocês. Está compartilhado, então, bom dia a todos vocês, queridos amigos que nos acompanham nas lives aqui da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. O tema da nossa conversa de hoje é esta lição que tem por título No Bom Combate, transmitida pelo Espírito Emmanuel ao nosso companheiro Chico Xavier. É a lição de número 148 desta obra. No início de janeiro, eu tive a oportunidade, num domingo, acredito que tenha sido o primeiro domingo de janeiro, de fazer também a palestra aqui em nossa casa, e eu trouxe o tema, né, que tinha por título As Guerras. E agora, finalizando o mês de janeiro, então, para completar, né, o nosso entendimento a respeito, né, das guerras que nós travamos em nossa própria existência, né, trago esta lição aqui de Emmanuel, que tem por título No Bom Combate. Aí vocês podem estar questionando, né? Poxa, mas o Cláudio está muito bélico para um começo de ano de 2021, mas se nós vivemos num momento de exceção, nós, quando eu digo, é que a humanidade terrena, diante da pandemia do Covid-19, então nós vivemos um período de exceção, vivemos um período de guerra, efetivamente, com relação a esse vírus, e muitas vezes, não é, o aparecimento de uma pandemia que assola todos os países do nosso planeta tem por fundo desequilíbrios causados por nós mesmos na natureza, no ambiente onde nós vivemos, nos grupos sociais dos quais nós fazemos parte. Então, vivendo um período de exceção, batalhando contra uma pandemia, vivendo um período de guerra, precisamos, então, combater aquilo que é necessário para que a situação possa se reverter e nós voltemos à condição de equilíbrio, à condição de normalidade. Não provavelmente, né, o normal que a gente tinha antes da pandemia, mas que nós possamos viver um novo normal, tirando, né, extraindo os aprendizados que nós precisamos deste período de exceção, para que a gente possa ferir menos a natureza, ferir menos o planeta, ferir menos, quem sabe, as outras pessoas, que fazemos quando guerreamos. Então, né, nós começamos com a citação que Emmanuel faz aqui nesta obra: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esta mensagem foi transmitida por Paulo de Tarso na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Então, olha só, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E eu, não é? Pergunto para mim mesmo, o que eu tenho feito nesta reencarnação em relação aos combates, não é? Em relação à carreira e em relação à fé?
E é isto que Emmanuel procura mostrar para nós aqui nesta lição, de grande riqueza. Ele diz para nós, olha, nas lides da evolução, há combate e bom combate. E eu posso dizer sinceramente para vocês que até ler esta lição, eu não tinha me dado por conta que existiam estas duas vertentes do combate. O combate, para mim, era único. E desde que eu entre numa guerra, eu vou estar combatendo. Ou alguma coisa, ou alguém, ou a ambos. Agora, a minha ignorância era tanta que eu não sabia que tinha o bom combate. Ou se, por um acaso, eu vinha desenvolvendo este bom combate sem mesmo saber da sua existência. E é extremamente importante que nós tenhamos a clareza de que existem estas duas vertentes de combate em uma guerra. Porque eu preciso fazer escolhas. Vocês precisam fazer escolhas. E está, né, dentro de nós, dentro das nossas possibilidades do uso do livre-arbítrio, escolher qual destes caminhos eu quero para mim. Diz Emmanuel, na sua lição, no combate, visamos aos inimigos externos. Brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégias e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas. E olha, gente, quantas vezes, não é, eu me vi, não é, aqui nesta situação, agindo exatamente como Emmanuel coloca nesta lição, saboreando a derrota do meu adversário. Não é? O que me proporcionava essa alegria, que aqui eu vejo que Emmanuel diz que é uma falsa alegria, não é uma alegria verdadeira. Não é? Mas quantos ardis eu criei, quantas astúcias, quantas estratégias, não é, que era para poder vencer o meu adversário. Realizando um combate, não é, olha, frontal mesmo, não é? Ele só não era físico. Sim, porque primeiro que a minha estrutura física não permite, né, Francisco? Você que me conhece, em termos de estrutura física, eu estou em desvantagem, não é para querer brigar com alguém. Mas em termos de palavras, não é, em termos de pensamentos, quantos combates eu criei na minha própria existência com companheiros de jornada reencarnatória. Às vezes dentro do próprio grupo familiar, não é? No círculo mais restrito, com esposa, com filhos, com pais, com irmãos, não é? Sem falar em companheiros no ambiente de trabalho, não é? Em outros grupos de atividade da qual eu já fiz parte. E olha o que o Emmanuel coloca aqui, que é para ficar bem forte na minha consciência espiritual, ignorando que eu estou dilapidando a mim mesmo. Ao enveredar por este combate, visando um inimigo externo, aquelas pessoas com quem eu convivo, com quem eu compartilho a minha jornada reencarnatória, não é? No que eu travo este combate, eu ignoro que eu estou dilapidando a mim mesmo. Por que isto? Porque quando eu vou para um enfrentamento com estes irmãos de jornada reencarnatória, eu tenho a me alimentar, a me sustentar o meu orgulho. Não é? O meu orgulho exacerbado que diz lá na minha intimidade, olha, você é melhor que eles. Olha, não deixa barato. Olha, você tem que dar o troco. E é o meu orgulho que está me falando isto. Não é? E aí, eu, não é, me alimentando do orgulho e alimentando o orgulho num círculo vicioso, não é, eu vou enveredando pelo processo da autodestruição. Não é? O orgulho, ele é extremamente destrutivo para mim nas minhas relações com vocês, com as pessoas
que compartilham comigo a existência. Então, por isso, eu estou dilapidando a mim mesmo, eu estou, não é, nesta guerra, me afastando das pessoas. E a proposta de uma reencarnação não é o afastamento dos seres, é muito pelo contrário. A construção de laços de afeição, de laços de amizade entre nós. Já nos afastamos, não é? Eu e este inimigo imaginário externo, já nos afastamos tantas vezes em outras reencarnações passadas. Então, quando temos a oportunidade de um novo reencontro, é justamente para fazer o contrário, para que a gente possa construir e não destruir. Diz Emmanuel, então, me esclarecendo, me tirando da ignorância que eu existia, né, em que eu vivia, no bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós mesmos, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que me deprimem a alma. Então, quando eu vivencio dificuldades no meu relacionamento com alguém, eu não tenho que enxergar este alguém como meu adversário, em hipótese alguma. Muito pelo contrário, eu preciso aprender a enxergar naquele espírito o meu espiritual training, não é? Aquele espírito que vai me treinar na construção de bons sentimentos, de virtudes, de qualidades. Então, eu não posso me afastar deste espírito, pelo contrário, eu preciso aprender a conviver com ele para que o aprendizado que ele me oferece possa ser aproveitado por mim nesta existência. Então, eu preciso olhar para mim mesmo, eu preciso tentar enxergar em mim o que é que está faltando para eu ser melhor, para eu poder me aproximar mais daquele espírito, para eu poder mudar aquela situação, ou pelo menos me esforçar por mudar aquela situação de dificuldade no relacionamento. E quem sabe, a partir de determinado momento, não que eu vá conseguir resolver, não é, o conflito de uma hora para outra, mas que eu possa pelo menos minimizar aquela situação de conflito. Não é? E isto é sempre possível para todos nós. Mas para isso, não é, eu preciso desenvolver alguns esforços, eu preciso começar a conhecer um pouquinho mais quem eu sou, quais são as minhas sensações, os meus desejos, as minhas paixões, porque invariavelmente, não é, é isso que me atrapalha. Não é? Preciso olhar as minhas qualidades, as minhas construções no bem, não é, os sentimentos nobres que eu já possuo, em que escala eu possuo, porque a gente não tem um sentimento, nós não construímos do zero, não é, até a sua totalidade em uma reencarnação. Não é? Se eu preciso construir, não é, a compreensão, eu não vou construir este, não é, sentimento, não é, numa escala de 0 a 100 em uma única existência. Eu vou construir a compreensão no decorrer das existências. Se eu preciso construir a calma, não é, também da mesma forma, é no decorrer das existências. Então eu preciso aprender a avaliar nesta escala de 0 a 100 quanto eu já tenho de construções de cada um dos sentimentos nobres e de virtudes, mas também olhar para mim o que me falta. Para isso, vem em meu socorro, em nosso socorro, o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, as leis morais, Santo Agostinho, nas duas questões, né, que trabalham o conhecimento de si mesmo, né, que são as questões de número 919 e 919A. Então, eu preciso me debruçar, né, nesta fala de Santo Agostinho, porque ele me ajuda a olhar para dentro de mim mesmo. E este olhar, aos poucos,
não é, tem a facilidade de me mostrar carinhosamente quem eu sou e o que me falta para ser melhor. Mas não é só o Santo Agostinho, não, viu, gente? Não? Eu vou lá no Santo Agostinho, onde eu vou me debruçar para saber quem eu sou. Às vezes, eu preciso perguntar, né, para os meus entes queridos, para os meus familiares e até para os meus inimigos, como sugere Santo Agostinho, para que eu possa ter uma visão melhor, efetivamente, de quem sou eu. Mas eu preciso também buscar um referencial comparativo de coisas boas, para que eu possa me olhar e aí eu olhar para quem pode ser melhor que eu. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, não é versículo não, aqui vocês veem na tela, capítulo 17, 2.3, aqui não é versículo, aqui é o item do Evangelho. Hein? Então, lá nós temos o homem de bem, onde a espiritualidade traz as qualidades, não é, que deve ter o homem de bem. Não é? E ao final daquela exposição, a espiritualidade ainda deixa claro para a gente, olha, ali não são todas as qualidades que deve ter um homem de bem, são somente algumas das qualidades. Mas olha, para nós, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, já está de bom tamanho. Quem sabe quando a gente estiver lá no finzinho do estágio, né, do processo de regeneração, talvez a gente, né, receba da espiritualidade novos referenciais comparativos para que a gente continue este processo de construção íntima. Mas veja, nós temos ferramentas que a doutrina espírita proporciona para a gente para nós buscarmos a realizar esta melhoria. Então, eu vou, não é, conhecer quais são os meus sentimentos, quais são minhas qualidades, quais são as minhas más inclinações, quais são os meus vícios morais, junto do Santo Agostinho. E depois eu vou no homem de bem, à medida em que eu já, não é, tenho a consciência do meu perfil moral, eu vou lá no homem de bem e estabeleço a comparação. Não é? Olha, isto, não é? Lembra-se da desfolhando a margarida, bem me quer, mal me quer? Então, esta qualidade eu já tenho, esta daqui eu ainda não tenho, esta daqui eu tenho, estas duas eu ainda não tenho. Ou olha, eu tenho, mas tenho só 5% dela. Tenho 15%, tenho 25%, não é? Porque as nossas construções durante cada reencarnação, elas vão, né, se traduzindo em acréscimos, né, nos nossos sentimentos e nas nossas qualidades. Não é? Para que, em algum momento na nossa existência, a gente esteja muito mais próximo, na escala, muito mais próximo do 100%, do que do 0%. Né? E no zero, muito provavelmente, já não, nenhum de nós encarnados no planeta Terra estamos, mas a gente precisa desenvolver todos os esforços ao nosso alcance para, nessa escala de 0 a 100, nos aproximarmos um pouco mais do 100%. Então, no bom combate, eu vou lutar, eu comigo mesmo, eu esqueço, né, das pessoas externas, eu não os enxergo, né, como inimigos e como adversários, mas como meus ajudantes, meus auxiliares no meu processo evolutivo. Olha aqui o que diz Emmanuel. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. Quando eu estou combatendo alguém, imagina, eu estou me distanciando deste alguém, eu estou contrariando as leis divinas, né? Quando eu estou combatendo um inimigo, pode ter certeza, viu, gente? Eu estou fazendo tudo errado, tudo que está mais distante das leis divinas, tudo que está mais distante do Evangelho de Jesus. Aí, naquela lei de causa e efeito, o que acontece? Né? Eu fico preso a esta vida material aqui na Terra. Assim, dentro da lei de causa e efeito, né, se eu estou semeando vento, eu vou colher tempestade. Né?
E a tempestade que eu vou colher são esses aflitivos processos de reajuste. São as expiações que eu preciso vivenciar na minha existência hoje, né? Hoje eu vivencio, né, a tempestade, mas porque eu semeei o vento lá atrás. Pode ser nesta reencarnação e pode ser nas outras reencarnações. E fico sempre preso às coisas desta vida terrena, desta vida material. Preciso o quanto antes acordar para a realidade, para deixar de combater as pessoas que vivem comigo esta existência, né, para combater aquelas más inclinações que eu trago aqui dentro, o quanto antes. Porque senão eu preciso vivenciar uma série de sofrimentos morais e muitas vezes de patologias, né, de doenças, porque à medida em que nas minhas experiências, junto das outras pessoas, na minha vida de relação com as outras pessoas, não é? Eu vou guerreando com elas, eu vou afrontando assim as leis divinas, eu vou com isto danificando, se os processos forem prolongados, eu vou danificando determinadas regiões do meu corpo espiritual, do meu perispírito. E a partir daí, depois de algum tempo, isto somatizado, começam a aparecer as doenças e as patologias. Não é? E eu me recordo, quando estava estudando esta lição pela primeira vez, que 3 destas patologias eu carreguei durante muito tempo na minha existência, não é? E pela minha ignorância, não é, em conhecer o combate, o bom combate desta lição de Emmanuel, não é? Assim, eu ficava, não é, alimentando aquilo que me causava a doença física, a patologia. Então, durante muito tempo eu vivi uma rinite terrível, não é? Travamento de coluna que não me permitia sair do leito, sair da cama, não é? Uma gastrite que me incomodou demais. Então, situações que durante muitos anos da minha existência me acompanharam. Numa destas, né, doenças, o travamento de coluna, que me obrigava, né, a ficar na cama muitas vezes durante o ano, a fazer, né, sem número de fisioterapias, de sessões de fisioterapia, até que um dia, né, o ginecologista e obstetra da Silvia, da esposa, né, quando ela estava grávida, acho que da nossa segunda filha, sim, o Afonso Celso, ele chegou e falou: olha, Cláudio, né, a Silvia estava passando, né, pela consulta, e eu acompanhava a Silvia na consulta pré-natal, né, da gestação das filhas. E aí, comentando sobre esta dificuldade, ele falou: olha, Cláudio, né, a acupuntura ajuda a resolver isto, mas é só um paliativo. Se você quiser tentar, né, a gente pode fazer. E aí, então, né, como era um consultório para gestantes, imagina só, né, uma clínica de gestantes, aí nós combinamos de que eu ia na hora do almoço. Então, eu saía do trabalho na hora do almoço, ia até a clínica deles, ele fazia a sessão de acupuntura, e realmente aquilo foi, né, trouxe para mim um alívio extremamente grande. E durou, não sei se foram 3 ou 4 meses este tratamento, até que chegou o ponto que ele falou: olha, Cláudio, aquilo que eu podia fazer para te ajudar, né, está concluído, não tem mais o que fazer aqui. Só tenho uma sugestão para dar. Você, né, daqui por diante, vai precisar aprender a resolver os seus conflitos de relacionamento. Olha só, um ginecologista obstetra falando para mim que eu precisaria aprender a resolver os meus conflitos nos meus relacionamentos como forma de evitar novos travamentos de coluna. E, gente, posso dizer para vocês, deu o que fazer para eu ficar matutando, né, naquilo que ele tinha me dito e como é que eu podia colocar isto em prática. Mas valeu a dica do Dr. Afonso Celso Salati Marcondes naquela época, que permitiu,
não é, que eu revisse os meus conceitos e que eu começasse, não é, a então ver que necessariamente aquelas pessoas não eram meus adversários, ou minhas adversárias, minhas inimigas, não é? Mas que, não é, era eu que precisava realizar um processo de transformação íntima como forma de não vivenciar esse aflitivo processo de reajuste, que me deixava de cama. Tá? Veja, simples aplicação da lei de causa e efeito. Então, se eu penso que eu estou destruindo o outro e me alegrando com uma vitória, muito pelo contrário, eu estou causando a minha própria destruição. Preciso estar atento a isso. Diz Emmanuel aqui para mim, o bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. O bom combate. Olha só, toda vez que eu enxergar, não é, que eu tenho um conflito, não é, com fulano, com fulana, quem quer que seja, não é, não nos entendemos. E muitas vezes, né, aquele conflito é constante e outras vezes o conflito é passageiro. Mas se repetem. Quantos conflitos eu tive com os meus pais, quantos conflitos eu tive com a minha esposa, quantos conflitos eu tive com as nossas filhas. Então vejam, quantos conflitos eu tive com companheiros no ambiente de trabalho. Perco as contas, gente. Não tem caderno que dá para anotar tantos que eles foram, tantos. Então vejam, no bom combate, eu vou reconhecer as minhas más inclinações, meus vícios morais. Assim. E, por exemplo, a título de exemplo, né, eu sempre fui uma pessoa extremamente crítica, extremamente mordaz, extremamente irônico na minha vida de relação com as outras pessoas. E aí, não é, eu precisei descobrir a duras penas que isto só me afasta delas. Então, no bom combate, eu precisei reconhecer os meus defeitos, reconhecer que eu utilizo a indiferença como recurso, ou utilizei durante muito tempo a indiferença como recurso para manter as pessoas distantes de mim. Quando a proposta na reencarnação é nós nos aproximarmos, não ficarmos distantes. Não é? Mas vejam, a crítica, não é? A ironia, são coisas que machucam as pessoas e afastam as pessoas, assim como a indiferença. Então, no bom combate, eu vou olhar para mim, não é? E vou ver que eu preciso me libertar destas amarras que eu tenho trazido na minha intimidade a tantas resistências. E aí eu comecei a me esforçar por tentar compreender as dificuldades das outras pessoas, por ser mais empático, por tentar me colocar no lugar delas, para ver se eu estivesse no lugar delas, vivenciando a dificuldade que ela está vivenciando, pensando como ela pensa, será que eu não agiria da mesma forma? Será que eu não reagiria diante de determinados estímulos exatamente igual a ela? E aí, olhando por este aspecto, quantas vezes eu vi que podia agir diferente? Que realmente a crítica não tinha cabimento naquela circunstância. Se não dava para elogiar, então que eu ficasse de boca fechada, para não criar mais atrito, não jogar mais lenha na fogueira e dificultar a nossa convivência. Então, aos poucos, é que eu fui aprendendo, com muita dificuldade, as duras penas, não é? Tentando olhar na doutrina espírita o que ela me traz de lição, para que eu possa aplicar efetivamente na minha própria vida, que não é simplesmente um compêndio teórico que alimenta a minha necessidade de conhecimento, mas que ela me traz soluções práticas para a minha vida, no meu dia a dia, no cotidiano. E, aos poucos,
buscando ter a calma necessária nos momentos de conflito, me esforçando por buscar ser o agente de entendimento, de reconciliação, de conciliação ou de reconciliação. Como isto é importante para a minha economia espiritual? O quanto isto me proporciona paz de espírito e bem-estar? Daí a importância do Emmanuel trazer esta lição para nós neste momento da existência. Não é? O bom combate liberta o espírito. Durante quantos anos eu fui, não é, o espírito intragável que trazia uma deficiência que se chama perfeccionismo. E o perfeccionista exige muito de si mesmo e exige demais dos outros que estão ao redor dele, como se nós pudéssemos ser modelo de perfeição. Quantas décadas na minha vida eu precisei vivenciar para descobrir que o perfeccionismo era uma falha, era um defeito, era alguma coisa que eu precisava urgentemente corrigir em mim mesmo, para não ser tão exigente comigo. Aprender a perdoar as minhas limitações para que eu pudesse não exigir tanto dos meus companheiros de jornada, porque o perfeccionista não perdoa a si mesmo e, consequentemente, ele não tem condição de ofertar perdão a quem quer que seja. Então, vejam o universo que Emmanuel me abre aqui nesse instante para eu poder ampliar, né, a minha capacidade de compreensão e as minhas possibilidades íntimas de realização aqui nesta existência. Diz Emmanuel, em relação a Paulo de Tarso, que é, não é, quem nos traz a segunda epístola a Timóteo no começo da lição. Não é? O Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias da experiência dele aqui na Terra, forneceu-nos preciosa definição neste sentido. Ele que andara em combate até o encontro pessoal com o Cristo, passou a viver no bom combate desde a hora da entrevista com o Mestre. Aonde aconteceu isto? Na estrada de Damasco, né, gente? Não é? Então, até a estrada de Damasco, não é? Saulo de Tarso combatia Jesus, não é? Como doutor da lei, não é? E pretendente a um cargo no Sinédrio, quem sabe ser um dos sacerdotes, não é? Ele combatia veementemente o Cristo e os cristãos. E a partir, não é, do encontro dele com Jesus na estrada de Damasco, é que ele tem a compreensão do que estava reservado efetivamente para ele naquela reencarnação. Não é? No seu planejamento reencarnatório, não é? Provavelmente estava que ele deveria ser um dos apóstolos do Cristo, não é? O principal divulgador do cristianismo, na realidade. Não é? Até o caminho de Damasco estivera, não é, em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Não é? Não é? E eu? É uma pergunta que eu faço para mim e compartilho com vocês, companheiros, né? E companheiras, amigos que dividem este tempo das lives, né? Neste período de afastamento social. Eu ainda vivo em função dos louros mundanos, eu ainda me preocupo em ser, né, um homem do mundo, ao invés de ser um homem de passagem neste mundo. Eu ainda, né, estou ávido, né, das dominações transitórias, como ele coloca aqui, né, ávido do poder, ávido do status, né, que a vaidade alimenta dentro da minha intimidade. Quantas vezes eu me vi sendo aquele controlador das coisas? Eu precisava,
né, estar informado de tudo o que acontece em tudo quanto é lugar, né? Ninguém pode, né, fazer nada escondido de mim, né, porque eu quero ter o domínio das coisas e das pessoas. E a vida não é desta forma, não é? O único que tem o domínio das coisas e das pessoas é Deus, né? Mas, né, a minha avidez pelo poder, que pode ser dentro do ambiente de trabalho, pode ser dentro do próprio lar, né, pode ser dentro do grupo de trabalho na casa espírita, né, muitas vezes eu quero ser, né, aquele que dá a última palavra em tudo. Né? E tem pessoas que têm esta responsabilidade que não são necessariamente eu, não é isso? Mas, né, ainda tenho esta expectativa, né, de ter este controle sobre as coisas. Muito cuidado se eu ainda sou esta pessoa controladora. Talvez, né, eu esteja sofrendo as consequências disso e nem esteja percebendo. Então, até o caminho de Damasco, Paulo de Tarso estava envolvido nisto. Depois é que ele efetivamente se transforma. E eu? Não é? Uma pergunta que eu fiz para mim e que compartilho com vocês também. Não é? Qual é o meu caminho de Damasco? Qual é a minha estrada de Damasco? Não? Isso daqui é uma figura alegórica, mas, não é, nós fazemos uma pergunta, tem uma lição, e a gente faz uma pergunta dentro da doutrina espírita: quando foi que eu encontrei Jesus? Não é? Porque aquele encontro de Paulo de Tarso, ou de Saulo naquela época, com Jesus, é que proporcionou a transformação de que aquele espírito necessitava. E ele conseguiu, né, naquele instante, ser o Paulo de Tarso desta fala de Emmanuel no fim da existência dele aqui na Terra? Não, de forma nenhuma. Depois que ele recupera a vista, não é, ele se interna no deserto de Palmira, não é, com Prisca e Áquila durante 3 anos, onde ele vai ler os ensinamentos do Cristo, não é? Ele vai conversar com aquele casal de amigos, vai refletir a respeito, e só depois disso é que ele volta para Jerusalém, e mesmo assim penou muito junto dos apóstolos, até que ele pudesse conquistar, angariar novamente a confiança. Angariar novamente não, angariar a confiança, porque todo mundo tinha uma desconfiança enorme dele. Então, entre, não é, o nosso caminho de Damasco, né, o nosso encontro com o Cristo em Damasco, situação da existência onde nós vivemos, que nos encontramos efetivamente com Cristo, e ali é o marco, né, da nossa existência. A partir dali nós começamos a desenvolver os esforços para realizar a transformação íntima de que necessitamos, né? Esta é a nossa estrada de Damasco, este é o nosso caminho. Cada um de nós precisa descobrir o seu. Eu posso dizer para vocês que a minha estrada de Damasco se chama evangelização de espíritos. Não é? Evangelização de espíritos é um método de compreensão da doutrina espírita trazido por Eurípides Barçanufo na cidade de Sacramento, no Colégio Allan Kardec, no Grupo Espírita Esperança e Caridade, né? A equipe da Alzira Bessa França Amor. Então, quando eu conheci a evangelização de espíritos, eu descobri que eu tinha muito conhecimento da doutrina, mas que eu não vivia a doutrina espírita de forma nenhuma. E a proposta de Eurípides é justamente essa para a gente, né? Não basta conhecer a doutrina espírita, é preciso vivenciar a doutrina espírita. Como nos diz Hermance Dufault, no livro Lírios de Esperança, não é? Ela relata a fala, não é, de Maria de Nazaré com Eurípides, às vésperas do desencarne do Eurípides também, não é? Se Eurípides lembrava o que Jesus tinha lhe dito no último encontro deles, e Jesus afirma que sim, e reproduz a fala, não é? Jesus chorava, né, naquela época, pelos muitos que lhe conhecem os ensinamentos, mas não os vivenciam nas atitudes.
E esta é a proposta da metodologia de espíritos, não é? Evangelização de espíritos significa, não é? Eu, espírito, evangelizar a mim mesmo. Então, aí é que eu acordei para a vida. Nos diz Emmanuel ainda, incompreendido, desprezado, apedrejado e perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem que abraçara com Jesus. E olha que passou maus bocados, Paulo, né? Muitos maus bocados, mas em nenhum instante, né, deixou de ter no seu coração a força, a coragem e a esperança. Em nenhum instante abandonou o compromisso assumido com Jesus na estrada de Damasco. É isto, né, que é importante ser realçado quando nós nos encontramos com Jesus. Jamais deixamos de servir a causa do bem. Então veja, né, este é o exemplo que nos deixa Paulo de Tarso. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, ex-conselheiro do Sinédrio que ele era, não é isso? Aparentemente arrasado e vencido. E arrasado e vencido para quem? Para as pessoas do mundo, né? Aquelas pessoas que valorizam, né, as riquezas, o poder e o status que o dinheiro pode comprar aqui. Então, para eles, não é, Paulo de Tarso, antigo Saulo, não é, estava arrasado e vencido. Mas, para o mundo espiritual, Paulo de Tarso saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Vejam o exemplo que nos traz este espírito, aqui neste momento, em que nós vivemos esta situação de afastamento, afastamento físico entre nós, os nossos companheiros, né, de jornada, os nossos familiares, os nossos entes queridos, que vivemos muitas vezes reclusos bastante tempo em nossos lares, evitando o contágio e evitando de ser o vetor de transmissão da doença para outras pessoas, respeitando, não é, as regras que a ciência, não é, da área de saúde coloca para nós aqui nestes momentos, não é, que a gente tenha este cuidado e que nós possamos utilizar todo este aprendizado para que nós evitemos de ficar criando, não é, guerrinhas pessoais e particulares com companheiros de jornada terrena, o que dentro da lei de causa e efeito vai dificultar nós mesmos. Vivemos uma guerra, como eu disse no começo, contra o Covid-19, porque pelo nosso comportamento desequilibrado, pelas muitas guerras verdadeiras e físicas realizadas entre países, entre nações, entre grupos dentro da mesma nação, e as guerras pessoais que travamos até hoje, provocamos este desequilíbrio todo na humanidade. Fazendo a minha própria reflexão, eu vivi mais de 45 anos da minha existência, dos 65 que tenho, travando estas guerras pessoais totalmente desnecessárias. E quem sabe, dando a minha parcela de contribuição, também para que este Covid aparecesse em 2019, seguisse em 2020 e adentrasse em 2021. Que possa me permitir, não é, perceber o que eu preciso aprender com este momento, não é, de exceção que eu estou vivendo. Que eu possa, não é, ser mais humano, mais fraterno, mais respeitoso aos desígnios de Deus, não é, mais respeitoso em relação à vida, a minha própria e a dos meus semelhantes, para que eu possa, não é, também dar uma pequenina parcela de contribuição para que esta situação, não é, de exceção que nós estamos vivenciando já há algum tempo,
que ela possa passar, não é? Aqui estão, gente, não é? As obras aqui que eu recomendo para vocês, não é? Este livro, Palavras de Vida Eterna, que traz, não é, mais de uma centena de lições de Chico Xavier e que nos permitem o aprendizado. O livro Paulo e Estevão, que conta a história de Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso, né, de Estevão, de Abigail, espíritos que sustentaram Paulo na sua trajetória terrena. Lembrando, né, que Paulo de Tarso teve o seu momento de transformação na estrada de Damasco, não é isso? Mas eu tenho para mim um outro espírito de igual importância, né, de Paulo na propagação do cristianismo, que é Maria de Magdala, onde, não é, a sua estrada de Damasco foi na modesta residência de Pedro, quando ela conversou com Jesus. E quando Jesus lhe ofereceu a oportunidade de cuidar de muitos filhos, já que ela não poderia ter filhos naquela reencarnação. E ela aceita o convite de Jesus. E foi cuidar dos leprosos, né, dos Hansenianos, lá naquele vale, né, onde eles eram excluídos da sociedade. Aqui fica a mensagem de um companheiro espírita, né? A nossa verdadeira e definitiva felicidade nascerá da felicidade que plantarmos nos corações alheios. Este companheiro, Valdenir Aparecido Coim, não é, divulgador espírita aqui na revista O Consolador. Que possamos pensar, não é, Francisco, nos combates e nos bons combates que temos desenvolvidos em nossas reencarnações, cada um de nós aqui presentes, nesta manhã de domingo. Isso. Que estas reflexões possam nos levar a mudanças de atitude, mudanças de comportamento, a fazer escolhas que estejam mais alinhadas com as leis divinas e com o Evangelho de Jesus. Que as bênçãos deste mestre querido possam se derramar sobre todos nós, gente. Muito obrigado. Claudinho, você sabe que eu não consigo sair, né, cara, dessas lives, né, sem contar um caos, né, cara? Eu vi que você falou vários aí seus aí, né? É uma coisa maravilhosa que eu acho que quando a gente consegue enxergar os nossos problemas, né, através, você falou de Eurípides, através do curso que eu estou fazendo do ser espiritual, que é me conhecer um pouco mais, né? Há um tempo atrás, né, eu estou falando do combate e o bom combate. Há um tempo atrás, não faz muito tempo não, viu? Um tempo atrás, eu trabalhava numa empresa tal, e tinha uma pessoa que queria que eu caísse do cargo a todo custo. Fez, mas eu não tinha uma mal impressão dele, eu não queria mal dele, falando a verdade. Ele fez, que eu saí da empresa. Fui mandado embora da empresa, saí, é lógico, meio chateado, né? E passou um tempo, falei, nossa, como eu melhorei, cara, porque eu quero que ele toque a vida dele, né? Quero que ele toque a vida dele, eu vou tocar a minha, e fiz orações por ele. Mas olha só a diferença do combate e do bom combate, só para dar uma ilustração. Passou uns 7 meses depois, me ligaram e falaram assim, poxa, você não acredita o que aconteceu. Fulano de tal, o que ele fez com você, fizeram com ele, ele foi mandado embora. Primeira coisa que eu falei, eu acho que é uma coisa do espírita, eu, né, como espírita, falei assim, ele tá pagando pelo que fez, lei de ação e reação. Cara, eu perdi o bom combate. Então você vê, eu passei uns 7 meses, nem lembrei dele, cara. Mas quando eu fiquei sabendo, olha só como que é a coisa, cara. É incrível. E com toda a instrução que eu tenho. Mas não adianta eu ter instrução. Eu tenho que praticar. Né? Então é só essa coisinha que eu queria falar, que eu acho que deu uma ilustrada aí também,
que eu também sou muito crítico, né, cara? Infelizmente, mas eu tenho mudado, procurado mudar. Tá bom? É isso aí, Francisco. Precisamos aprender a vivenciar o Aprender a Evangelho. Só vivenciar o conhecer Evangelho. capítulo, Não adianta, versículo, não adianta, não não resolve. adianta. Não resolve. Então tá bom, gente. Então vamos nesse momento, que é um momento único, né, de cada um de nós, né, fazer agora as nossas vibrações, após tanto aqui termos aprendido com essa palestra dessa manhã, fazer as nossas vibrações para receber nesse momento, que é individual, é de cada um, o passe coletivo, que será realizado pelo mentor de cada um, enviado de Jesus. Pensamento em Jesus, meus irmãos. Agradecidos somos, Pai amado, por esse passe fluídico que renova as nossas energias. E vamos nesse momento, Senhor, dando graça a vós por podermos chegar no final dessa reunião, ajudando e sendo ajudados, querendo neste instante, Pai, elevar nossos pensamentos ao Supremo Arquiteto do Universo, e em palavras sentidas, Pai, agradecermos a oportunidade que nos foi dada. Pedir para nossos guias e protetores mais luzes para cada um de nós e para aqueles nossos irmãos que ainda caminham na escuridão. Que o vosso amor, Pai, possa chegar a cada um deles na senda do progresso. Possamos nós, Senhor, na próxima reunião, estarmos aqui reunidos na prática do bem, do amor, no bom combate, Pai. Que as nossas falantes e trabalhadores possam presente amparar-nos, ajudar-nos, como sempre fizeram, Pai. Paz e luz para todos nós, para os que não puderam assistir essa reunião hoje, para os nossos familiares, amigos, e também, Senhor, por aqueles que se dizem serem nossos inimigos. Em vosso nome, Pai, em nome de Jesus e de Maria Santíssima, de Ismael, guia espiritual do Brasil, dos nossos guias e protetores, do guia dessa reunião, pedimos permissão, Senhor, para encerrá-la. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E como sempre, né, Claudinho, antes de encerrar, vamos dando os recadinhos. Certo. Nossas lives, como já é do conhecimento da grande maioria, é feito pelo Facebook, né? E também pelo site da Cefif. Elas são realizadas segunda-feira às 20 horas, quinta às 14, sexta às 19 e domingo, como hoje, que foi uma alegria estar com você, Claudinho, às 10 horas. Temos também oferecido pela casa os evangelhos com suas reflexões. São realizadas igual a nossa palestra, pelo Facebook e o site da Cefif. Tá? As palestras nas terças, quartas, quintas e sábado, sempre às 19 horas. Tá? Só uma correção, é feito pelo Facebook do Cefif e são publicadas também no YouTube. Queremos agradecer a todos pela participação, nos valores que estão sendo doados para o fornecimento das famílias de cestas básicas às famílias assistidas. Como sabem, isso é feito em forma de dinheiro, através de doações na conta da Cefif, que se encontra na página do Facebook e no YouTube. Beleza? Agradecemos a todos. Uma semana maravilhosa, com muita paz e saúde a todos. É isso aí. Agradeço as vibrações, né, que esses companheiros enviaram para nós, né, Francisco? Vibrações de carinho, né? Agradeço as mensagens que colocaram aqui no chat, que eu já estive olhando, não dá para fazer o agradecimento individualmente, então agradeço a todos vocês e as mensagens colocadas aqui, e que tenham um excelente domingo, né, na companhia dos familiares e na paz de Jesus. Que Deus possa abençoar a todos. Obrigado a todos, né, Francisco? Um abração a todos, um beijo no coração de cada um.